a vida, né, e o ministério de Elias, e sabendo como que Elias foi um profeta assim muito importante no ministério, e serve como um exemplo para nós, né? Nós temos muita coisa para aprender com Elias. Uma que Elias, ele tinha muita intimidade com Deus. Eu acho que um grande segredo de qualquer líder é ter intimidade com Deus, é cultivar intimidade com Deus, tá? E Elias realmente foi um exemplo. Porém, ainda que a pessoa, ainda que o líder seja assim um líder com muita intimidade com Deus, mas todos nós apresentamos certos momentos de fraqueza, tá? Então, se você tem alguns momentos assim, sentido atacado, sentido que talvez não está fluindo o seu trabalho, que não está sendo, né, um trabalho muito frutífero, tem que ter cuidado, porque muitas vezes isso é parte do homem, né? Elias sofreu isso, Elias chegou a ficar deprimido e até pedir a morte, né? Mas eu até penso que ele não queria morrer, porque se ele quisesse morrer mesmo, ele tinha ido para Israel, né? Ele tinha ido lá enfrentar Jezabel, que tinha falado que quem encontrasse ele podia matar, que ainda ia ser recompensado. Ele está num estreito muito grande. E aí ele está ali com mimimi com Deus, né? Né? Tem gente que gosta de mimimi, é assim que chama aqui, né? Mimimi, né? Tá tolo, tá fazendo ali uma média com Deus, né? E aí Deus falou, ó, Elias, não é bem assim não, como você está falando, né? Acho que a verdade nesse momento ela é crucial, ser transparente. Deus foi verdadeiro com ele, ó. Não é assim não, eu deixei 7.000 homens lá que você nem conhece, que não se dobraram diante de Baal, que você não sabe nem que eles existem, mas são pessoas que são muito fervorosas, são muito íntimas comigo, que são muito fiéis, são muito leais. Isso aqui nos ensina, irmãos, aqui, que nós precisamos encontrar esses homens, essas mulheres que são fiéis e são leais. Isso só vai acontecer a partir do momento que nós pedirmos ao Espírito Santo para que ele nos mostre, para que ele nos faça ver esses homens, essas mulheres que são fiéis, que são leais, que são fervorosos, que não se deixam ser manipulado pela idolatria, né? Pelo medo, pela arrogância. Hoje em dia, né, muitos cristãos não passaram por nenhum tipo de tribulação. Eu mesmo ainda nunca fui chicoteado, né? Pela causa de Cristo. E também nunca que foi perseguido pela causa de Cristo, de fato, de verdade, como nossos ancestrais foram, e chegaram a ponto da morte. Hoje não, né? Por uma pequena ameaça, até, porque se você pregar o evangelho, você vai ser multado. E aí as pessoas já ficam se tremendo de medo, né? Isso é uma fraqueza do homem, tá? Então, nós temos que obedecer, sim, às autoridades, até que não interfira na vontade de Deus, que mais vale obedecer a Deus do que aos homens, tá? E aqui Deus ainda deu 3 compromissos para Elias, né? Foram designados 3 coisas. Primeiro, ele foi enviado para condenar Acasias. Quem era Acasias? Tá? Isso já depois de Acabe ter morrido, tá bom? Então Deus deu uma mãozinha lá para Elias, né? Porque Deus estava, claro, com ele, e ainda que
Isso é importante que o inimigo venha nos pressionar, ainda que o inimigo venha fazer você sentir triste, você sentir rejeitado, fazer você se sentir fracassado, mas Deus está lá. Ele não esquece de você, não vai esquecer de você. Você só tem que passar aquele momento, tá? Não esqueça disso. Quando vem a tribulação, você tem que passar o momento, mas Deus nunca vai te abandonar, não, meu irmão, tá? Você tem que dar a volta por cima. E é interessante que toda vez que o inimigo se levanta contra um homem de Deus, uma mulher de Deus, sério, honesto, se você perseverar, Deus vai te dar uma ideia, vai fazer você, te dar uma criatividade para que você reverta aquele mal em bem, ao seu favor, entendeu? Ele vai fazer, vai reverter todo aquele mal que estava designado contra você, ele vai usar aquilo como de uma forma que vai se reverter em bênção para favorecer o escolhido. Então, Acabe morreu, e como havia proferido Elias, como nós vimos lá naquele texto, né, de 2 Reis 2:26 e 1 Reis 18 também, nós vimos ali que ele morreu, já foi embora, bateu as botas, né? E aí Deus agora falou: olha, agora você vai para condenar Acasias. Acasias, quem era Acasias? Acasias era filho de Acabe com Jezabel. Ele era realmente quem herdou a sucessão do trono. Isso está em 1 Reis, capítulo 22, versículo 52, tá? Então, assim como eles, Acasias adorava Baal. Ele aprendeu com o pai dele fazer errado. Aprendeu a idolatria. Ele foi ensinado a crer erradamente, diferente da verdade, né? Mas ele era tão impetulante, esse Acasias, que quando Elias, né? Quando Elias foi enviado para condenar ele, tá? Ele então se levantou e passou a perseguir Elias, tá? Então, ele poderia, aqui que muitas vezes nós, como líderes, também agimos muitas vezes como Acasias. Você está vendo que está dando errado. A gente está vendo que não é para ser acreditado, e aí fica insistindo, né? Fica insistindo no erro. Mas eu quero que você saiba que Deus, ele não tem compromisso com erro. Deus não tem compromisso de fazer um erro seu dar certo. Não, meu irmão. Tem que ter humildade, tá? Ele poderia, ali, o Acasias, o rei Acasias, o filho de Acabe e Jezabel, poderia ter mudado para o lado do Senhor. Ele viu tudo que havia acontecido, tá? Então, a arrogância tomou conta dele, ele já era um rei arrogante. Isso é a característica de uma pessoa que é idólatra, ele é arrogante. Ele não aceita ouvir a verdade, ele não aceita mudar de opinião. Isso é uma das características da idolatria, sabe? A arrogância. E aí ele caiu, né? Ele caiu do terraço lá, no quarto, e ficou gravemente ferido. Mesmo assim, ele não buscou a Deus, ele não procurou o profeta. Se ele tivesse procurado o profeta, ele teria sido curado, Deus teria curado ele. Se tivesse arrependido, Deus teria curado ele. Mas ele, com arrogância, ele não quis dar o braço a torcer, o orgulho foi mais forte. E então, ao invés disso, tá, ele mandou mensagens, né, aos filisteus, procurou adorar
o rei, o Deus dos filisteus, Baal-zebub. Então, veja bem, agora o Senhor vai, fala para Elias, é uma missão difícil. E como, assim, nós, no Evangelho, nós temos uma missão difícil, não é fácil pregar para as pessoas, pregar para os idólatras, falar de Jesus, né? Ganhar pessoas para Jesus, conduzir uma célula, um life group. Alguém está com o microfone ligado aí, pessoal? Aí. Então... Tá. Então, veja bem, gente. Aqui, tá? Nós vimos uma situação que nós, todos os dias, lidamos com pessoas difíceis. Tá? Vou até baixar um pouquinho aqui mais, que eu acho que tá. Lidamos com situações difíceis, sabe? O telefone da pastora Cássia. Telefone da Cássia. Oi, amor, por favor, tire o seu fone. Deu certo agora? Tudo bem? Acho que deu, né? É internet. Não, é o seu microfone, amor, que está ligado. Por favor, desative o seu microfone. Já conseguiu? Já conseguiu. Não estou conseguindo desligar. Está engatado aqui. Tá, então desligue seu celular por enquanto, tá? Ok? Oi. Aí, tá bem. Melhorou agora. Então vamos lá de novo, né, gente? Então aqui nós vivemos situações como essa todos os dias. Tá? Pessoas que dificultam, né? Pessoas que não têm humildade para receber a palavra de Deus. Aí, olha só que fez, mesmo dessa situação, tá? Ele disse como era, né? Então ele pergunta aqui quem tinha profetizado contra a vida dele, tá? 2 Reis, capítulo 1, versículo 2 a 4. Vamos ler esse texto, tá? Até para melhorar aqui. Quem está com sua Bíblia aí, pode ler esse texto. 2 Reis, capítulo 1, versículo de 2 a 4. Vamos ler esse texto aí, por favor. Quem vai ler para nós? Vamos lá, pastor. Segunda Reis 1. 1:24. Aliás, 1 de 2 a 4. 1 de 2 a 4. Isso. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto em Samaria, e adoeceu. Enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e consultai a Beelzebub, deus de Ecrom. Secarei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias: Dispõe-se e sobe e te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria. E disse-lhe: Porventura não há Deus em Israel para irdes consultar a Beelzebub depois de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor: da cama a que subistes não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. Ok. Então, veja bem, Deus já sabia que Acasias estava recorrendo a um Deus que não podia fazer nada por ele, né? E naquela época, o rei, ele determinava praticamente a fé do povo. O povo adorava o Deus em que o rei o adorava. E aí Deus já sabia, porque Deus sabe de tudo, tá?
e aquele intentou buscar um deus pagão, e ele falou para Elias, ó, vai e encontra no meio do caminho os homens de Acasias e profetiza contra a vida deles. Elias profetizou. Eles voltaram novamente para Acasias. Quando Acasias ouviu falar dessa profecia, aí ele ficou bravo. E ele logo sabia, então era Elias, eu sabia, devia ser Elias, tá? Aí, olha só, queridos, é 2 Reis, no versículo agora 7 e 8, pode ler, alguém pode ler o versículo 7 e 8, olha só o que diz lá. Vimos que Elias foi reconhecido pela humildade, foi reconhecido pela roupa que ele estava vestindo, né? E foi reconhecido pela sua postura corajosa. Então, a pergunta que nós poderíamos fazer, o que é que caracteriza você, a tua liderança, né? O que é que te identifica? Como é que as pessoas te conhecem? Eu conheço pelo amor, né? Aquela pessoa é amoroso, tá? É característica. Eu encontrei com fulano. Legal. Como é que ele era? Eu encontrei uma pessoa assim. Era uma pessoa desse... Rapaz, eu imagino que aquela pessoa que você está falando, eu conheço. Pelas características, né? A identifico. Às vezes, são as características positivas, às vezes são características negativas, tá? Às vezes a pessoa é arrogante, é grosseiro, né? Incompassivo, incompreensível. A pessoa já vai identificar, né? Sisudo. Mas, às vezes, a pessoa é diferente. A pessoa é conhecida pelo carinho, pelo amor, pela palavra, pela vida com Deus, pela fé que ela exerce, ou a fé que ela exerce sobre as circunstâncias, sobre as pessoas. Entende? Então, é muito importante que aqui Elias foi conhecido. Agora, vamos ouvir o versículo 7 e 8. Quem encontrou aí pode ler para nós, versículo 7 e 8. 2 Reis, tá? Capítulo 1, versículo 7 e 8. 2 Reis. Ele lhes perguntou qual era a aparência do homem que nos veio ao encontro e vos falou tais palavras. Eles lhe responderam, era homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele, é Elias, o tesbita. Ok. Então, vocês percebem aqui, tá, que Elias, ele tinha aparência, né? Assim, ele era conhecido pela sua humildade, mesmo sendo importante, influente, homem de Deus, reconhecidamente, tá? E ele já havia feito descer fogo dos céus, tá? Então, ele já era conhecido, muitos milagres já havia feito, né? E aí, aqui em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 20, Primeira Crônicas, 16, versículo 21 a 22. Quem pode ler lá para nós? Encontraram? Quem vai ler? 1 Crônicas 16, 21 a 22. Olha só o que aconteceu aqui, que é interessante, né? Chave. 1 Crônicas 16, 22, pastor? 21 a 22, isso. Pode ler, Verônica. 16, 21 e 22. A ninguém permitiu que os oprimisse. Antes, por amor deles, repreendeu a reis, dizendo, não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Então, você percebe aqui que aquela pessoa, né,
aquele homem, aquela mulher que busca Deus, que trabalha na obra do Senhor, tem aqui, né, o aval do Senhor dos Senhores, tá? A guarda do Senhor dos Senhores. Agora, veja o que acontece com quem se levanta contra o homem de Deus. Veja, 2 Reis, capítulo 1, versículo 9 a 10. 2 Reis, tá? Capítulo 1, versículo 9 a 10. Olha só o que aconteceu aqui, tá? Acasias, ele manda 50 homens, um esquadrão de 50 homens para trazer Elias morto, né? Olha só o que acontece. Vamos lá, 2 Reis, quem vai ler para nós? Capítulo 1, versículo 9 a 10. Pode ler, pastor? Pode ler. Então, lhe enviou o rei um capitão de 50, com os seus 50 soldados, que subiram ao profeta, pois este estava sentado no cimo do monte. Disse-lhe o capitão: homem de Deus, o rei diz, desce. Elias, porém, respondeu ao capitão de 50, se eu sou um homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e a teus 50. Então fogo desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus 50. Então, parece até engraçado esse negócio, né? Mas aqui mostra, aqui revela, sabe, queridos, que a unção na tua vida, Deus não te manda para a batalha desarmados, né? Tem autoridade. Eu me lembro que uma vez o Cirilo me falou uma história, ele disse que ele estava no trânsito, né? E aí foi um cara lá com revólver, né? Passa, perdeu o vagabundo e tal, perdeu, passa aqui o cara. Aí ele olhou assim para aquele rapaz e falou: olha, fica calma, porque eu tenho autoridade para te abençoar e para te amaldiçoar. Escolhe agora qual dessas duas tu vai querer. Quando ele falou isso, aquele assaltante assim ficou transtornado e falou: vai, passa, muito rapidamente. Mas aqui nós vimos que Elias usou da sua autoridade, Deus endossou aquele comandante com 50 homens, né? Ele então foi consumido pelo fogo. Por quê? Porque ele não teve o temor de Deus. E Elias tinha a autoridade, mas aquele capitão não tinha o temor de Deus, tá? Agora, não para por aí, tá? Nós estamos vendo aqui a dificuldade, a luta de um homem de Deus, de um líder, tá? Então, nós estamos aprendendo com Elias, porque esse negócio de pensar que ser crente é uma coisa assim, não é uma coisa assim tão light, não, como muita gente tem pregado por aí. Tá? Nós estamos nos espelhando aqui na vida de um homem de Deus, que é uma realidade. Então, veja bem, aí no versículo 11 a 17, nós vamos ver que Acasias, ele manda mais outra tropa para matar Elias, tá? Vamos ler a 2 Reis, capítulo, do versículo 11 ao 17, ainda continuando esse texto. O mesmo texto, né, pastor? O mesmo texto, só no 11 em diante. Tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50 com seus 50. Este lhe falou e disse: homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. Respondeu Elias e disse-lhes: se eu sou um homem de Deus, desça fogo do céu, te consuma a ti e a teus 50. Então fogo de Deus desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus 50. Tornou o rei enviar terceira vez um capitão de 50 com seus 50. Então subiu o capitão de 50. Indo ele, pôs-se de joelho diante de Elias e suplicou-lhe e disse: homem de Deus, seja, peço-te, precioso aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos, pois fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50 com seus 50. Porém, agora sede precioso aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desça com este, não temas. Levantou-se e desceu com ele ao rei.
e disse a este: assim diz o Senhor, por que enviastes mensageiros a consultar Baal-Zebub, Deus de Ecrom? Será acaso por não haver Deus em Israel, cuja palavra se consultasse? Portanto, desta cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Assim, pois, morreu, segundo a palavra do Senhor que Elias falava, e Jorão, seu irmão, começou a reinar em seu lugar no ano 2º de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto Acasias não tinha filhos. Olha só. Então, aqui nós vamos ver uma situação bem complexa, né? Triste para o rei, né? E, ao mesmo tempo, uma situação onde nós vimos a ação de Deus diretamente. Primeiro, Elias estava onde? Estava no monte, orando. Sabe, queridos, não tem segredo, nós precisamos estar no monte de oração. Aí aquele capitão já tinha notícia que duas tropas já haviam sido consumidas. Agora, por que aquela segunda tropa, pelo menos se o primeiro estava assim, né, ainda com aquela... Por que o segundo não foi humilde? E aqui nós vimos a arrogância trazendo a queda, né? Ele chegou lá dando uma ordem, desrespeitando o profeta, e o profeta falou: tu sabe, né? Se eu sou homem de Deus, então tu vai ser consumido, você e seus soldados. Mas o terceiro homem, a terceira tropa, porque Acasias, mesmo estando morrendo, ele não pediu clemência, né? Aí o terceiro já veio: Senhor, meu Senhor, por favor, poupe a minha vida, poupa a vida. Quer dizer, um cara que não quer confusão, é uma pessoa pacífica, humilde, vendo ali que ele reconhecendo a unção de Deus na vida de Elias. Então, queridos, um grande segredo para você, para nós, sempre reconhecer a unção de Deus na vida do líder. Sempre nós precisamos fazer isso. Não é nós que vamos provar, não é Deus. É Deus que vai provar que um líder, ainda que ele esteja errado, ele tem razão. Porque Deus vai sempre agir em favor do líder. Deus sempre vai honrar o líder, porque não existe líder, não existe autoridade que não seja concedida por Deus. Não existe. Coríntios 13, aliás, Romanos 13, não existe autoridade que não seja constituída por Deus. Então, se você quer que seu ministério rompa, cresça, se os seus liderados sejam poupados, honrar o líder. Sempre outra verdade aqui que nós vimos, é a honra, né? E agora Elias desce, e ele chega lá, corajosamente entrega a palavra de Deus para Acasias. Olha, você não vai sair dessa cama, não, você vai morrer. Mas Elias se manteve ali ileso, né? Chegou lá, falou corajosamente a palavra de Deus para aquele rei, e aquele rei morreu. Só que, lamentavelmente, nós vamos parar aqui, porque esse estudo aqui é muito legal a gente aprender com Elias, né? O que é interessante, irmão, que aquele rei, ele morreu, ele se acabou, ele não prosperou, ele não deixou descendentes. A coisa mais lamentável para um rei não ter um descendente. E eu digo para você e para nós que somos líderes aqui, é bom aprender, nós temos que ter discípulos, nós temos que ter descendentes, nós temos que ter sucessores. O líder bem-sucedido, ele sempre faz bons sucessores, sabe? O líder bem-sucedido sempre vai formar bons sucessores. E em todo o tempo, você pode ter ali umas 4 ou 5 ovelhinhas, mas você já tem que ter sucessores, sabe? Temos que ter sucessores. Isso é a maior virtude de um líder, é formar sucessores. O líder bem-sucedido, ele forma bons sucessores. E esse rei Acasias, ele não deixou sucessores, morreu antes do tempo, morreu com a arrogância dele. Em vez de se humilhar, de pedir perdão, Deus ia curar, Deus estava pronto para sarar, tá certo? Então, nós vamos continuar, porque ainda tem 2 missões aqui, tem 2 atos que ele recebeu do Senhor para realizar. Missões difíceis, complexas, mas Elias foi um exemplo de coragem, de
executar suas missões, tá? Tem algum comentário a respeito disso, queridos? Tá. Então, como ninguém quer comentar, eu quero só falar para vocês que dia 29 nós já definimos, nós vamos fazer o batismo, tá? Então, é claro que se tem alguém que vai batizar, que você discipula, né? Você sabe que para batizar precisa estar sendo discipulado, e quem batiza é o discipulador, tá? É o discipulador que batiza. A única coisa que nós exigimos que ele faça, né? A nova criatura, que ele comece, e também que ele seja discipulado, tá? Então, dia 29 vai ser lá no prédio da igreja mesmo, esse batismo. E domingo agora, nós já vamos voltar com o nosso culto, né? Já está liberado tudo mesmo pelo governo, vamos voltar com o nosso culto, tá? Já tivemos aí 45 pessoas essa semana, mas tem muita gente que não veio ainda por causa da pandemia, né? Mas agora já realmente é a hora de começar mobilizar todo mundo para que todo mundo possa cultuar o Senhor, adorar o Senhor como igreja, como o corpo de Cristo mesmo, de fato, de verdade. Se nós somos o corpo de Cristo, então nós precisamos estar adorando, cultuando ao Senhor de fato e de verdade, tá? Se tiver também crianças para consagrar, agora nesse domingo, tá? E outra coisa também, terça-feira que vem é a terça live, tá? Então, a terça live com o pastor Eibe, tá? Eu vou mandar o canal para você, fica ligado aí, eu vou mandar o canal para você eu vou mandar o canal para você, tanto no grupo de WhatsApp da igreja, quanto no grupo do GD, tá bom? E também vou mandar do grupo dos estaduais, tá? Todas as igrejas, todos os núcleos devem estar acompanhando terça-feira uma direção da liderança do PGN, tá? Do Secretário de Governo Nacional, Internacional. Então, se tiver alguém que está fazendo outra atividade na terça-feira, 8h30, então, com todo carinho, está indo contra a direção da liderança, tá? Então, todos nós, todos vocês, influenciam outros líderes, outros liderados em outras igrejas, então você já passa essa informação, tá bom? E domingo nós vamos ter a leitura da ata, no primeiro momento, 9 horas, e depois, no final do culto, 11h45, tá? Todos também estão convidados para a leitura da ata aqui da abertura aqui da sede, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe vocês, não esqueçam, anote os avisos, fala na sua live, tá bom? E eu creio que vai ser uma bênção essa semana. De maio, 29 de maio, tá? Qualquer outra informação pode ver com o Haroldo, que ele está bem por dentro aí, tá? O Haroldo e a Verônica são as pessoas que vão cuidar das nossas datas, tá? Das nossas agendas, tá? Então, dia 29 já combinamos, tá bom? Muito obrigado, gente.